Ao encontro da sombra, o potencial oculto do lado escuro da natureza humana. Organização de Connie Zweig e Jeremiah Abrams. Tradução Merle Scos. Editora Cultrix. Canal Le Conde. Capítulo 26. As regiões selvagens como vítimas do progresso. Por Peter Bishop. Os anos 60 viram a primeira fotografia da Terra como um planeta. E em 1968, ela foi revelada a seus habitantes por uma transmissão televisiva direta a partir de uma espaçonave em órbita. A respeito disso, Metzner escreve: as primeiras fotografias da Terra tiradas do espaço assinalaram o começo de um novo ciclo de inclusão total. Lá estava ela, como uma joia verde azulada no veludo negro do espaço profundo, envolta nos luminosos véus atmosféricos. A nossa nave espacial, a nossa mãe, o nosso planeta. O mundo é uno. Agora estamos todos unidos. A abrupta criação dessa imagem idealizada da totalidade, a fantasia da Terra total, é um acontecimento único para as culturas industriais. É uma complexa imagem holística da Terra, física, cultural, espiritual, sua história e seu futuro. A espaçonave Terra, a Terra S.A., a aldeia global, a Terra célula, a Terra total, a Terra mandálica. Todas essas imagens mostram a Terra como uma unidade evolucionária discreta num imenso drama cósmico. Mas a confiança, a exuberância e o senso de retidão inspirado por esse evento imagístico obscureceram o paradoxo imaginativo. Por quais rotas a imagem da Terra total adquiriu sua atual coerência massiva? Em quais momentos, durante a emergência dessa imagem, confiança e esperança coincidiram com ansiedade e desespero? A Terra holística alivia o fardo de uma imensidão sem forma. Essa estável imagem global coloca em foco a vastidão infinita do espaço. Futilidade, monotonia e melancolia são os resultados consistentes dessa imaginação ampliada. A ecologia e o horror aos insetos. Uma vez que o planeta como sistema e não como processo evolucionário torna-se o foco principal, transportamo-nos para a fantasia da ecologia. Surgem diferentes esperanças e medos. Mobilizam-se novas coerências. A palavra ecologia surgiu pela primeira vez na língua inglesa em 1873. A ecologia enfatiza o todo, e não as partes. Enfatiza as interações entre organismo e ambiente. Harmonia, equilíbrio, interdependência, unidade e totalidade são conceitos utilizados para descrever sistemas idealizados. A vida torna-se coerência. A Terra, uma célula global. A humanidade é imaginada como uma mera forma de vida entre muitas outras, um ser planetário inseparavelmente enredado numa teia viva. Enquanto o campo da tecnologia era inicialmente formado pela biologia e pela botânica no século XIX, no século XX, ele ampliou-se e englobou todas as disciplinas, desde as artes até as ciências sociais e físicas. Abre aspas, o único pensamento digno do nome precisa agora ser ecológico, fecha aspas, escreve Mumford. As metáforas orgânicas e inspiracionais daqueles que proclamam uma sagrada unidade global, abre aspas, integridade é totalidade,
a maior beleza é a totalidade orgânica, fecha aspas, contrastam com a linguagem sistêmica dos pragmáticos holísticos, abre aspas, Deus é movimento abstrato de uma bússola movida pelo amor, fecha aspas. Em aparente oposição a ambas estão as imagens de uma unidade profana. Para Karl Marx, o globo estava realmente se tornando unido, mas pelo capitalismo e pelo imperialismo. Do mesmo modo, Margaret Mead escreve que a própria humanidade, abre aspas, interligou a população do planeta, antes dispersa e desconexa, num único grupo interconectado, mutuamente dependente e totalmente em perigo, fecha aspas. A euforia da aldeia global dos anos 60 parece ingênua quando comparada à atual imagem da sombra de um único grupo totalmente em perigo. Em O Destino da Terra, Jonathan Shell comenta sombriamente que talvez tudo o que reste de um holocausto atômico seja uma república de insetos e o capim. Essa é uma reformulação moderna de um antigo medo. O medo de que o reino dos insetos desloque o Homo sapiens como espécie dominante e herde a Terra. Enquanto a sobrevivência de pássaros e golfinhos poderia oferecer certo consolo, imaginar que o domínio do planeta passaria aos insetos, em especial às formigas e baratas, provoca repulsa, desespero e desolação. Os insetos há muito são associados ao demônio. Na tradição junguiana, uma multidão de insetos num sonho geralmente simboliza uma psicose latente, uma fragmentação da personalidade básica. James Hillman sugere que eles evocam a autonomia reprimida da psique ocidental. Insetos nos sonhos representam a mente ou a inteligência naturais nos complexos. O holismo teme a fragmentação. Ele usa os insetos para evocar fantasias agressivas. O homicídio é um crime. O inseticida é um produto de consumo doméstico. Os insetos inspiram um aterrorizado tiroteio com aerosóis tóxicos. Hillman comenta, abre aspas, assim que o bichinho aparece, começa o tiroteio, fecha aspas. Fantasias com insetos tocam o medo de desintegração, de poluição, de perda de identidade. Eles expressam o medo que temos de um sistema onipotente e bem organizado, bem como o nosso medo de uma multidão caótica e sem rosto. As imagens escuras específicas da alienação e da era industrial, as massas, burocracia, superpopulação, totalitarismo, foram, até certo ponto, expressas em metáforas entomológicas. Uma colmeia industrial, um formigueiro de redes viárias urbanas. Mesmo a linguagem dos sistemas de informação da biologia moderna e da cibernética remete aos insetos e à sua organização. Units, bits, microchips e, claro, bugs. Imaginar a Terra como uma única célula, como uma unidade holística, evoca sonhos com insetos. Os insetos também são mitologicamente associados com a classificação, a investigação, a atenção aos detalhes. Eles são mensageiros do mundo subterrâneo, insistindo que troquemos nossas gloriosas abstrações de unidade global por uma imaginação fragmentada, mais ligada à Terra. Mas, na concepção unilateral do holismo, os insetos estão por toda parte, comendo e corroendo as bases de tudo. As fantasias de unidade global têm sido cada vez mais solapadas por uma sensação penetrante de crise. Tudo se desmorona. Tudo parece nos ameaçar. O ar que respiramos, a água que bebemos, o alimento que comemos. Existe uma ansiedade profundamente diversificada. O lado reverso da unidade global
revela a face da fragmentação, do pânico e da crise. Não uma única grande crise no futuro, mas inúmeras pequenas crises, agora por toda parte, a cada dia. Experiências de crise, intervenções de crise, administração de crise, tratamento de crise, aconselhamento de crise, tudo isso caracteriza a vida na sociedade ocidental neste final do século XX. A preocupação com a ecologia parece promover uma atividade incessante. Os problemas são sempre apresentados como urgentes. A questão sempre é do tipo: o que fazer agora? A contemplação foi substituída por ativismo. Como observou um ativista ecológico, abre aspas, antes estudávamos a torda do Mar do Norte. Agora tentamos salvar a espécie humana. Fecha aspas. Uma palestra de 1898, A Dependência do Homem à Terra, proclamava com resignação que, abre aspas, o homem nunca poderá desatar os laços que o sujeitam à natureza. Fecha aspas. Loren Eiseley escreveu que, abre aspas, a descoberta da teia da vida, interligada e em evolução, era a principal causa de um terror inteiramente novo e menos palpável. Fecha aspas. E Jung alerta, abre aspas, poder-se-ia facilmente conjecturar que a Terra está ficando pequena demais para nós, que a humanidade gostaria de escapar de sua prisão. Fecha aspas. A humanidade parece estar presa na armadilha de seus próprios sonhos de unidade. Pavor injustificado do caos, da fragmentação e da perda de identidade são complementados por medo de ficar preso na armadilha, sufocado e aprisionado. A teia da vida, a rede ecológica, evocam esses medos. A imensa celebração, até mesmo o culto da participação inescapável da humanidade na teia da vida, contradiz a ameaça de morte e destruição simbolizada pela aranha no seu centro. A teia é um símbolo apropriado para o lado da sombra do decantado retorno à Mãe Terra. A teia é não apenas uma imagem holística a ser contemplada em admiração, mas também um labirinto dentro do qual a humanidade cambaleia em busca de sua própria identidade e segurança. Uma perda imensa. O holismo planetário não representa apenas uma imagem exemplar de ordem, como também de imensa perda. O simples tamanho e o caráter peremptório das fantasias contemporâneas de perda são sem precedentes. Não há sobreviventes, não há futuro, não há vida a serem recriados nesta mesma forma. Estamos olhando para a finalidade mais extrema que pode ser reescrita, vislumbrando a escuridão que não conhecerá outro raio de luz. Estamos em contato com a realidade da extinção. Espécies se extinguiram ao longo da história da Terra, e a experiência da extinção deve ter sido conscientemente enfrentada por muitos povos, mas nenhuma espécie jamais foi forçada a contemplar a nítida possibilidade de sua própria extinção. A extinção, a aniquilação, esmagam nossos poderes imaginativos. Em termos psicológicos, é difícil encarar como simples fantasia a perspectiva da imediata extinção da espécie humana. Em 1848, apenas 4 anos depois de um último casal de mergulhões gigantes ser morto a pauladas e seu único ovo esmagado pelas botas de um pescador finlandês, Karl Marx escreveu sobre a unidade humana enquanto espécie. Na época,
Esse era um conceito difícil de ser apreendido. 3 anos mais tarde, em 1851, a exposição no Palácio de Cristal foi inaugurada pelo príncipe Alberto com essas palavras: ninguém que tenha prestado atenção às características peculiares da era presente duvidará por um momento que estamos vivendo em um período da mais maravilhosa transição, que tende rapidamente a realizar aquele grande objetivo para o qual, na verdade, toda a história aponta: a realização da unidade da raça humana. 135 anos depois, percebemos que a unidade global tem seu lado da sombra na guerra global e na poluição global. No entanto, emergindo de sob esse lado escuro, está a percepção de nós mesmos enquanto uma espécie particular. Hoje é muito mais fácil apreender a imagem de Karl Marx sobre a espécie humana. Imaginar nossa identidade enquanto espécie significa enfrentar a morte. Imaginar a existência enquanto espécie exige que imaginemos a extinção da espécie. São os dois lados da mesma imagem. Para o homem ocidental médio da época de Marx, tanto a extinção do pacífico mergulhão gigante quanto a imagem marxista do ser enquanto espécie teriam parecido estranhas, abstratas e remotas. Para o homem contemporâneo, elas parecem modernas. Não apenas a memória humana, como também o próprio terreno da imaginação estão hoje ameaçados de extinção. Cada um dos níveis de perda imaginados, individualidade, civilização, espécie humana, o mundo animal e vegetal, a matriz que cria e sustém a vida na forma que a conhecemos, expressa o medo da ausência de um referencial psicológico, a morte da memória. Através dessas terríveis imagens de perda, somos atirados à alma das coisas, a anima mundi. As regiões selvagens e a perda da beleza. As regiões selvagens têm sido chamadas mecas da peregrinação ao passado da nossa espécie, reservatórios da liberdade humana, partes da geografia da esperança. A preservação das regiões selvagens tem sido enfatizada por muitas razões, como repúdio à civilização industrial e retoma ao primitivismo, repositório de dados científicos incomensuráveis, campo de treinamento para o desenvolvimento da autoconfiança e das habilidades de sobrevivência, lugares que ampliam o espírito de equipe, retiros solitários para contemplação e adoração, centros de cura, onde a tensão e a confusão da vida urbana podem ser liberadas, corretivos salutares ao antropocentrismo. Ainda assim, a propriedade básica das regiões selvagens é estética. O âmago das imagens sobre as regiões selvagens encerra uma ansiedade fundamental a respeito da beleza. Enquanto os defensores das regiões selvagens continuamente exaltam sua beleza, a apreciação contemporânea não se equipara ao deleite e assombro que ela evocava em tempos passados. Rousseau queixou-se de que a voluptuosidade da natureza o esmagava. Turreau confidenciou que meus sentidos não têm descanso. Muir insistia que a beleza era tão importante quanto o pão. Em sua primeira escalada às montanhas do Himalaia, Young Husband exclamou em êxtase: assim, sim, como isso é esplêndido! Que esplêndido! Para nós, esses lugares estão hoje tocados pela impermanência. Eles nos fazem lembrar a perda. Mas a imaginação das regiões selvagens ainda dá uma coesão sensual à imagem de uma terra holística. Ela oferece a mais sublime experiência visual da vida planetária. Através do prazer sensual da beleza, tanto a visão ecológica quanto a evolucionária moderam a abstração excessiva.
Vista do espaço, a imagem da Terra desperta uma dor indisfarçável. Abre aspas. Envolta num manto de nuvens, ela flutua, formosa, pelo oceano do espaço. Cabe-nos escolher entre violar ou honrar sua beleza. Fecha aspas. Enquanto a ecologia se ocupa com o rompimento das conexões e a destruição da antiga harmonia fundamental, a preservação das regiões selvagens usa constantemente metáforas de violação, estupro e pilhagem. Mas talvez o grande problema dos nossos tempos seja menos a alienação da natureza do que a da beleza. Região selvagem tinha originalmente conotações de desordem e confusão. Existe certa loucura no crescimento selvagem. As vastidões selvagens e assustadoras do Maine chocaram Thoreau e forçaram-no a moderar seu entusiasmo anterior. Poucos partilhariam de sua reação hoje. Somos mais iluminados ao proclamar que esses lugares não perturbam mais? Ou perdemos contato com algum paradoxo fundamental? Os ativistas da vida selvagem, em geral, insistem que seu objetivo é reeducar o Ocidente para uma apreciação inequívoca da beleza das regiões selvagens naturais. Esse objetivo causa perplexidade, pois é improvável que alguma cultura humana tenha realizado o paradoxo de englobar todas as regiões conhecidas. Existe um esforço conjunto para eliminar o imaginário das regiões selvagens e remover qualquer melancolia a elas associada. No passado, isso foi conseguido através da eliminação literal de florestas, pântanos e selvas, ou pelo cultivo de desertos. Hoje, essa eliminação se dá pela fantasia insistente de que a opressão e o medo tradicionalmente inspirados pelas regiões selvagens eram preconceituosos e errados. A própria ideia de região selvagem tem suas origens numa fantasia de opostos. Bravio versus domado, selvagem e civilizado, profano, divino, loucura, sanidade, caos, ordem, confusão, harmonia. A imagem das regiões selvagens sempre foi utilizada como algo através do qual alguém se definia e se identificava. Ela sempre envolveu um outro lugar e só pode existir quando é destacada de algum outro lugar. As regiões selvagens marcam as fronteiras das imagens de extremos. Como altares inequívocos da beleza natural, elas também são entradas contemporâneas para o mundo subterrâneo, para paisagens onde imagina-se que tal beleza seja totalmente ausente. Existe o risco de que as fantasias unilaterais confinem a beleza natural às áreas chamadas selvagens e a excluam da vida cotidiana nas cidades. As regiões selvagens já estão sendo embaladas para consumo imediato. Elas estão rapidamente se tornando um tópico fechado. Por exemplo, a psicologia ambiental já definiu e exaltou a experiência das regiões selvagens que se tornou foco de atenção de educadores, terapeutas, assistentes sociais, etc. Projetaram-se maneiras de ampliar sua intensidade e canalizar sua direção. Thoreau, presumivelmente, precisaria reeducar sua atitude em relação às regiões selvagens do Maine. A experiência das regiões selvagens está tomando forma como mais um outro item de consumo programado e instantâneo. As regiões selvagens do mundo estão se tornando os parques da aventura das nações ricas ou as catedrais de um novo dogma. Evitamos o paradoxo, derrubando antigas árvores ou extirpando indesejáveis fantasias ocidentais. À medida que as regiões selvagens se transformam num lugar unilateral de salvação, as fantasias do mal se deslocam para a cidade, para a máquina, para a empresa de mineração. A variedade de possíveis reações imaginativas às regiões selvagens
já está sendo comprimida na moralidade autocomplacente do holismo e na uniformização do ambiente terapêutico do século XX. Vítimas das sombras? As rotas pelas quais a imagem planetária holística chegou à consciência ocidental não foram, consequentemente, livres de sombra. Do ciclo imaginativo evolucionário surgem imagens da humanidade esmagada sob o fardo de uma impiedosa continuidade ou nulificada num estado desesperador de insatisfação pela ilimitada vastidão do tempo e do espaço. A imaginação ecológica engloba o medo da fragmentação, do caos, do aprisionamento na teia da vida, com a perda da identidade humana. A imaginação das regiões selvagens é matizada pela nostalgia e pelas flutuações do estado de espírito que sempre acompanham as fantasias fortemente literais e refletidas sobre a beleza. Essas são algumas das profundas patologias específicas dos nossos tempos, embora elas comumente apareçam sob a forma de sonhos com insetos ou de irritantes preocupações com as bagatelas da vida cotidiana. A conhecida antropóloga Mary Douglas conclui seu estudo do ambientalismo contemporâneo levantando a questão: por que os Estados Unidos estão mais apaixonadamente envolvidos do que qualquer outra nação ocidental no debate sobre os riscos da natureza? Uma posição no centro do poder global permitiria uma visão privilegiada das questões globais? Ou essa alta posição encorajaria e forçaria uma imaginação global? Quando o poder e a manipulação são globais, assim são as imagens da esperança e do significado. Cenários globais, soluções globais, problemas globais, todos eles são parte da mesma fantasia específica. Aisley insiste que a humanidade, abre aspas, certamente caminhou pelo fio da navalha da extinção por anos sem conta. À medida que definia o seu mundo, também caía vítima das sombras que estão por trás dele. Fecha aspas. Parece que o pesadelo continuará murmurando em nossos ouvidos, ainda por muito tempo. A questão importante não se refere a um erro mecânico acidental, a um defeito técnico ou a um microchip defeituoso numa estação de alerta nuclear. A questão fundamental é se somos capazes de suportar a intensidade contínua dos nossos próprios pesadelos. A questão fundamental é se somos capazes de suportar a intensidade contínua dos nossos próprios pesadelos. À medida que aumenta a dificuldade de descartá-los do nosso cotidiano, eles se congelam numa imagem de escuridão que é tão exemplar, densa e coerente quanto a imagem da Terra holística. Uma ecologia fragmentada. Bachelard comentou com desgosto que, abre aspas, os adultos demonstram à criança que a Terra é redonda e que gira em torno do Sol. E a pobre criança sonhadora precisa ouvir tudo isso. Que alívio para seus devaneios quando você volta a escalar a encosta da colina. Fecha aspas. Uma imaginação específica e fragmentada não subestima de modo algum a ameaça ao planeta, nem revela preocupação menor com o ambiente. Certamente que a imagem de uma terra holística sugere a necessidade urgente de estruturas imaginativas para conter, cozinhar e digerir as fantasias dos nossos tempos. Mas os fragmentos também curam. As questões colocadas pela imaginação global são em si mesmas estilhaçadoras. Elas continuamente fragmentam um conforto
que alguém poderia extrair de um holismo prematuro. Como já vimos, existe uma sombra de destruição inerente ao holismo idealístico. Precisamos descer a essas sombras da terra holística, pois essa imagem nasceu ao mesmo tempo que a imagem da nossa própria destruição. Aisley escreve sobre, abre aspas, o escuro murmúrio que sobe do abismo sob nós e que nos atrai com misterioso fascínio. Fecha aspas. Esses murmúrios são o mundo chamando a atenção para si mesmo, restabelecendo a si mesmo como a realidade psíquica. A história de Três Pedreiros ilustra como a nossa atitude pode transformar o nosso trabalho. Você conhece a história dos Três Pedreiros? Quando perguntaram ao primeiro pedreiro o que estava construindo, ele respondeu com rudeza e sem sequer levantar os olhos do trabalho: "Estou assentando tijolos." O segundo respondeu: "Estou levantando uma parede." Mas o terceiro exclamou, cheio de entusiasmo e orgulho: "Estou construindo uma catedral."